Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 29 até o 33. E nós temos visto neste Evangelho Jesus falando a respeito da sua segunda vinda, falando também a respeito da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, com o general Tito, que entrou lá em Jerusalém e destruiu. É uma profecia de Jesus que aconteceu pelos anos 70. E agora, diante de toda a conclusão, Jesus começa a nos dizer também que é muito importante, que estejamos atentos a esses sinais, porque esses sinais é uma forte indicação do seu retorno. Só que, ao mesmo tempo, Jesus, ele mesmo diz, que o dia e a hora, nem ele sabe. Claro que Jesus, enquanto Deus, ele sabe, Ele sabe de tudo, mas ele não quis dizer para nós o momento em que aconteceria o retorno dele. Jesus nos deixou essa interrogação de propósito. Para quê? Para que nós estejamos vigilantes dia após dia, dia após dia. Tanto que nós vimos aí durante esses dias ele dizendo, se acontecer de alguém estar dizendo assim, olha, Jesus está chegando ali, ele está lá num tal lugar, ele diz, não dê ouvido a isso. Porque ele virá na sua glória, ele virá do céu. Mas hoje ele está dizendo assim, isso na questão lá dos judeus, para eles lá, o entendimento é mais para eles, mas ao mesmo tempo o entendimento também serve para nós. Olha, é a figueira e todas as árvores, nós não temos aqui o costume de ver figo por aí. Por isso que eu estou dizendo, é uma cultura mais dele. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Eu digo assim para nós aqui no Brasil, olhe os pés de manga. Agora as mangas estão já brotando, a mangueira, já estão brotando, já se vê mangas, pelo menos aqui perto de casa nós já vemos mangas lá, elas estão verdes, mas daqui a uns dias elas vão estar maduras. Mas é interessante, quando as mangueiras começam a dar mangas, significa que nós estamos chegando ao final do ano. Pelo menos é assim que acontece. Então, se Jesus deu o exemplo da figueira, eu estou dando o exemplo da mangueira. Vós também, quando vides acontecer essas coisas, aí ele diz, então se nós temos a capacidade, por exemplo eu, quando as mangueiras começam a dar mangas,
significa que o final do ano está chegando. E aí nós já vemos as pessoas colocar as árvores de Natal, os presépios. Já começa a se ouvir alguma coisa assim de músicas natalinas. As casas vão ficando tudo enfeitadas. Está chegando o final do ano, está chegando o Natal. Aí Jesus está dizendo, então se nós temos a capacidade de entender isso, então é bom que nós entendamos também os tempos que nós estamos vivendo. E se nós formos olhar, realmente, tudo está indicando que a vinda do Senhor está próxima. Vou abrir um parênteses, não estou dizendo para vocês que a vinda do Senhor vai acontecer o ano que vem, ou em 2025, não, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que os sinais nos mostram a proximidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecho parênteses e volto a falar. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis e são indicações mesmo do retorno de nosso Senhor. Olha como é que está o mundo hoje. As pessoas abandonando a igreja. O cristianismo parece que está em baixa. O paganismo está ficando em alta. Os satanistas que sempre existiu, viu? Os satanistas, eles antigamente ficavam mais escondidos. Agora eles estão se revelando, estão se mostrando. Igrejas satânicas sendo construídas. Aqui perto de Cachoeira, existe um lugar que estão construindo um templo satânico. A promiscuidade está crescendo de uma forma espantosa. E nós vemos as orgias estão aí nas portas da nossa casa, nas ruas. Hoje nem se faz de forma escondida as coisas. Se faz assim declarado. As diversas formas de casamento. Nós temos o casamento tradicional, aquele que a igreja nos ensina que deve ser assim, o casamento religioso na igreja católica. Mas nós vemos também as pessoas se juntando. Nós vemos pessoas que vêm de um casamento religioso e abandonou o casamento e agora abandonou o esposo ou abandonou a esposa e está com outra mulher e dizendo que agora são felizes, estão dizendo que estão no casamento e não estão casados religiosamente. Isso chama adultério. Nós vemos uns tipos de casamento meio estranho, onde o esposo mora numa cidade, a esposa mora em outro. Não pode. Casar é para estar próximos um do outro. E nós vemos aí essas formas de relacionamento que não são permitidas por Deus também, porque o adultério não é permitido por Deus, mas o homem com o homem também não é permitido por Deus. A mulher com a mulher também não é permitido por Deus. Esses namorados que já vivem como se fossem casados. Imagine aquela moça que vai para a casa do namorado e dorme com ele naquela casa. Ou o rapaz que vai para a casa da moça e os dois dormem juntos. Eu não sei como é que os pais católicos permitem uma coisa dessa. Claro, os pais pagãos, né, podem até permitir, mas os pais católicos permitir que a sua filha
vá dormir na casa do namorado e os dois já têm o quartinho deles lá para estarem e dormirem juntos e os pais acharem isso uma beleza? Não, Deus não permite uma coisa dessa. E agora já se fala na poligamia. Então, um homem com 2, 3 mulheres, uma mulher com 3 homens. Estão vendo como é que estão as coisas? As pessoas matam hoje os outros como se mata uma barata, ou melhor, se é mais fácil evitar de matar uma barata do que matar uma pessoa. Há um amor exagerado aos animais e um esfriamento aos irmãos, aos homens, ao ser humano. Como Jesus mesmo fala que na sua segunda vida, quando estivesse próximo à sua segunda vinda, o amor iria esfriar. E não esqueçamos, meus irmãos, que o mandamento é esse: amar a Deus e amar o próximo. Não estou dizendo que não deva se ter um certo afeto com os animais, mas hoje os animais estão sendo mais bem tratados do que um ser humano. Pessoas que agem como se fossem animais. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa mostrando uma mulher que ela está assim dentro do banheiro e ela joga assim aquela terra, ela molha aquela terra imunda, suja. Ela está com uma máscara de um porco e depois ela se joga no chão e fica ali rolando naquela porcaria como se ela fosse uma porca. Então, o ser humano deixando de ser ser humano para ser um animal. Um outro vídeo de pessoas do shopping andando de 4 como se fosse um cachorro. Isso são sinais. Ou seja, o ser humano, ele está abandonando a Deus e eles estão se tornando como animais. Então Jesus está dizendo, dá uma olhada, esses são sinais que mostram que Jesus está voltando. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, Jesus deve vir logo ou deve demorar mais? Olha, na minha concepção, Jesus deveria demorar mais para ver se as pessoas se convertem, mas ao mesmo tempo o outro drama, se Jesus demorar muito e o mundo do jeito que está, pode fazer com que as pessoas que estão levando uma vida com Deus, elas abandonem a Deus também. Vocês estão vendo que situação? Bem, eu peço que a vontade de Deus seja feita. Mas os sinais estão aí. E se a gente olha para dentro da igreja, nós vemos os cristãos que estão vivendo mais como um pagão do que como cristão. A permissividade de tudo. Um católico que é a favor do aborto. Como que um católico pode ser a favor de um aborto? Como que um cristão pode ser a favor de um aborto? Do aborto? Um esfriamento muito grande no coração das pessoas. Aí nós, sacerdotes, estamos fazendo do sacrifício da Santa Missa um lugar de show, de brincadeira. Sacerdotes que pegam um leigo e chama ele para pronunciar as palavras da consagração, que só o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica é que pode pronunciar, elevando o cálice ou
a Eucaristia, às vezes encontramos lá o sacerdote, um ministro de um lado e um ministro do outro, elevando, um eleva o cálice, outro eleva a hóstia consagrada, e o sacerdote ali no meio, ele dizendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Profanações e mais profanações dentro da igreja. Sacerdotes fazendo um falso ecumenismo, levando um pai de santo, uma mãe de santo, para estar ali, é como se estivesse concelebrando com eles, cada um no seu devido lugar. O pai de santo lá no terreiro, a mãe de santo lá no terreiro, o sacerdote na igreja católica celebrando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse sincretismo religioso não pode acontecer. Meu Deus do céu, realmente são sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor também não vai suportar ver os seus entrando num perigo de se perder. Porque aqui está o grande problema. São os bons se tornarem maus. Então Deus precisa realmente vir, embora eu já disse para vocês que há um conflito dentro de mim. Não sei se Jesus deve vir agora, se deve demorar, mas que a vontade de Deus seja feita. Quem sou eu para mandar em Deus? Mas que pelo menos as pessoas se convertam e eu me converta. Não estou dizendo, meus irmãos, que eu sou melhor do que ninguém. E como eu preciso me converter? E como Deus vai cobrar de mim? Por isso que eu procuro me confessar, de 15 em 15 dias eu estou confessando coisas que eu preciso melhorar cada vez mais, porque para o inferno eu não quero ir, não. Deus me livre de ir para o inferno, eu quero ir para o céu, que Nossa Senhora interceda por mim. Agora cada um também fale, né? Peça a Nossa Senhora a graça da perseverança, porque diante deste mundo cruel, do jeito que está, que Deus nos conceda a graça da perseverança e da perseverança final até o fim. Morrer católico, como dizia Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena também, morro como filha da igreja, e eu quero morrer como filho da igreja, como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Não dentro de uma falsa igreja onde se permite tudo, mas na verdadeira igreja católica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E pessoas aí, artistas, que estão querendo agora inventar uma nova Bíblia, a Bíblia da conveniência. E sabe como é que é a Bíblia da conveniência? É aquela Bíblia que não leva ninguém a mudar de vida. É um Deus assim, o Deus bonzinho, que permite o adultério, que permite a mudança de sexo, que permite, sabe lá o que mais? Tanta coisa que se permite. A poligamia. Claro, a única coisa que eles não querem é a questão do homicídio, do suicídio, mas aquela Bíblia escrita não sei por quem, porque por Deus não é. Porque os evangelistas, quando escreveram, eles escreveram com inspiração divina. E tudo que está ali é inspiração divina. É Deus, foi Deus quem falou. A outra, a que vem aí, que estão querendo essa Bíblia aí, que não é Bíblia, é inspiração demoníaca, não vem do diabo. Imagine você colocar dentro da Sagrada Escritura, não, que aí não é Sagrada Escritura, uma Bíblia criada por eles, que não é uma Bíblia, permitindo o aborto. Não pode.
De maneira nenhuma. Você vê o cúmulo, a situação que o ser humano chegou? No fundo, sabe o que eles estão dizendo? Que eles não querem servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem servir a um falso Jesus Cristo, criado pela cabeça deles. Não aquele que veio do céu, se encarnou ali no seio da Virgem Maria, que morreu sob Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. Esse Jesus Cristo não. Eles estão inventando um Jesus Cristo segundo a cabeça deles. O chamado Jesus bonzinho, que permite tudo. Não, nosso Senhor não permite tudo, não. E tudo isso, meus irmãos, são sinais. Sinais dos tempos difíceis, sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita apostasia vem acontecendo, sacerdotes abandonando a Igreja Católica e criando a sua própria igrejinha lá, que não é igreja. Católicos apostatando, aqui já são os fiéis, abandonando a Igreja Católica e se tornando satanistas. Isso não pode acontecer. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 22, são as últimas palavras que estão escritas lá. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Mas eu me pergunto mais uma vez, será que está na hora de Jesus vir? O número de perdidos são grandes. Se Jesus vier agora, muitos se perderão. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto mais uma vez, me desculpa eu estar repetindo isso, se Jesus vier e esse número de pessoas se perderem, mas ao mesmo tempo, se ele não vier, os fiéis poderão se perder. Como Jesus disse, e quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.